Bom dia a todos. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Colossenses 3, versículo 20. Nós estamos expondo a palavra de Deus com relação à família. E hoje a palavra de Deus é dirigida aos filhos. Nós leremos, além desse versículo, nós vamos ler também o que Paulo diz na sua carta aos Efésios sobre esse mesmo tema. Efésios capítulo 6, os 3 primeiros versículos. Vocês podem marcar Colossenses. Nós leremos primeiro e depois leremos Efésios 6, de 1 a 3. Colossenses 3, 20 diz: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E em Efésios 6, nós temos: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amém. Quando se fala em Colossenses, vossos pais, então nós entendemos que se referem ao pai e à mãe, como está em Efésios. A família, conforme nós já vimos, ela é uma instituição divina e os seus membros, os membros da família, eles foram dados por Deus para constituir uma estrutura, não apenas física, não apenas social, mas também uma estrutura espiritual e divina. A família é a menor célula do reino de Deus. A família representa o reino de Deus, representa as relações de Deus com os seus súditos. No relacionamento familiar, nós temos o relacionamento que Deus quer ter conosco. E isso está na Bíblia toda. Deus claramente expõe na sua palavra que o seu relacionamento conosco é um relacionamento conjugal. É como um relacionamento entre marido e mulher. A igreja é chamada a esposa de Cristo. E esse relacionamento, ele nos é dado na Escritura como representando, simbolizando, tipificando o relacionamento que nós temos com Deus, incluindo aí a fidelidade. Isso é tão evidente nas Escrituras que o nosso pecado contra Deus, principalmente a idolatria, é chamado de adultério. Então, nós podemos nos sentir
como sendo esposa de Deus, esposa de Cristo, incluindo o fato de que a promessa de Deus é que no futuro, quando Jesus Cristo voltar, nós teremos a cerimônia das bodas do Cordeiro, do casamento do Cordeiro, que será uma cerimônia completa e definitiva para toda a eternidade. Nós já falamos aqui sobre o relacionamento de marido e mulher, agora vamos falar de relacionamento de filhos, e nós precisamos ter em mente que Deus está falando de uma realidade que nos afeta no nosso ser total, como filhos de Deus. Nós precisamos olhar para a família do ponto de vista de Deus e saber a todo momento que o nosso relacionamento em casa precisa representar esse relacionamento que nós temos com Deus. Nós, família, vivemos dentro da nossa casa o reino de Deus. E isso deve se expressar em todos os nossos demais relacionamentos. Então, a primeira coisa que se pede aos filhos aqui é obediência. E como é que é essa obediência? Nós estamos vivendo dias em que os filhos estão ganhando determinados direitos que às vezes extrapolam a autoridade dos pais. Eu já li pelo menos 3 notícias, li e ouvi pela televisão, de filhos menores se divorciando dos pais, pedindo na justiça divórcio dos pais, porque consideraram as exigências dos pais abusivas. E crianças sem idade para discernir entre o certo e o errado estão usando esse direito legal, tanto aqui no Brasil quanto fora. E em alguns desses casos, pelo menos em um desses casos, deu para perceber que havia rebeldia da parte do filho. Queria se divorciar dos pais por rebeldia. Não queria prestar mais obediência aos pais. O fundamento desse tipo de exigência é a desobediência aos pais. Mas a Bíblia exige que os filhos obedeçam aos pais, mas até quando? Qual o limite dessa obediência? Sardar Sundar Singh, quando se converteu a Cristo lá na Índia, ele era adolescente, tinha 15 anos. Ele era filho de um nobre, uma das posições mais elevadas dentro do regime de casta indiano. E a nobreza do pai exigia necessariamente obediência irrestrita por parte dos filhos. Sardar Sundar Singh, ele se converteu a Cristo de uma maneira
extraordinária, completa, definitiva. Ele tinha consciência da sua fé e de quem era Cristo para a sua vida. Quando o pai soube, imediatamente exigiu que ele renunciasse a Jesus Cristo, renunciasse à sua fé. Exigiu obediência. Mas Sundar Singh não podia renegar a sua fé. Ele sabia quem era Cristo. E ele não podia renunciar a Cristo. Então ele se negou, ele desobedeceu. Então o pai o trancou num quarto, onde ele recebia água e comida sem poder sair. E quando o pai comprovou que Sundar Singh não iria renunciar à sua fé, o pai colocou veneno na sua comida e entregou o prato para o filho. Sundar Singh comeu e depois o pai abriu a porta e o enxotou de casa, para que ele fosse morrer na rua, como um pária, longe de casa. Quando o veneno fez efeito, Sundar Singh teve hemorragia interna. O veneno que ele havia ingerido dava para matar mais de uma pessoa. Mas aí o poder de Deus o libertou dos efeitos daquele veneno, o curou do que o veneno já havia produzido. E Sundar Singh teve uma longa vida de ministério, de evangelização por toda a Índia. Ele desobedeceu ao pai porque a exigência paterna extrapolava o poder humano, mesmo o paterno. Então, a obediência que os filhos devem aos pais não é ilimitada, porque se qualquer pai ou mãe exigir que o filho faça alguma coisa contrária às Escrituras, então aí é necessária a desobediência. Um pai não pode pedir ao filho que cometa um crime. Um pai e uma mãe crentes não podem pedir ao filho que minta ou que faça qualquer coisa condenada pela Bíblia. Então, é uma obediência limitada. E qual é o critério dessa obediência? Aqui diz: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é justo. Lá em Efésios, diz que é grato ao Senhor. A justiça de Deus, ela opera em todos os nossos relacionamentos, em tudo que nós vivemos. No contato com as pessoas, nós precisamos entender que a justiça de Deus precisa ser satisfeita em qualquer relacionamento, começando dentro de casa. O critério da justiça de Deus é o que deve definir a maneira como nós vivemos em qualquer lugar. A justiça de Deus foi manifestada pela obra de Deus na nossa redenção. Jesus Cristo satisfez a justiça de Deus para que a justiça de Deus, realizada por Cristo, nos fosse atribuída. Daí o nosso relacionamento com Deus é com base na justiça. A justiça de Deus, que foi satisfeita em Cristo.
E o nosso relacionamento uns com os outros também deve ser com base na justiça de Deus, ou seja, deve ser um relacionamento justo com base na justiça de Deus. E a justiça de Deus nos foi imputada graciosamente, amorosamente, misericordiosamente, compassivamente. Então, o relacionamento entre filhos e pais, essa obediência, ela deve ser prestada aos pais de uma forma justa. Os filhos devem ver a autoridade dos pais como sendo uma coisa justa, que vinda de Deus. Nós estamos falando aqui sobre filhos e às vezes quando a gente fala em filhos, a gente pensa em crianças. Mas tem muito marmanjão aqui que ainda tem o seu pai e sua mãe. Então é tempo de corrigir muitas coisas, muitas injustiças cometidas contra os pais, cometidas contra o pai e contra a mãe. E se nós temos consciência de que em algum tempo fomos injustos, e se os pais estão vivos, tenha o filho a idade que tiver, ele precisa fazer restituição, ele precisa se reconciliar com o pai, com a mãe, pedir perdão e se arrepender dos seus pecados como filho. Então, é no Senhor, ou segundo a justiça de Deus, que nós devemos obedecer aos nossos pais. Sabendo que, sendo a família a menor célula do reino de Deus, o pai é o representante de Deus. Lá na carta de Paulo aos Efésios, diz que os filhos devem obedecer aos pais no Senhor. Aqui em Colossenses, os filhos devem obediência aos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então, sendo que o pai é representante de Deus na família, ele deve ser visto como a própria presença de Deus em casa. E quando nós formos falar dos pais em relação aos filhos, nós vamos frisar bastante essa questão dessa representatividade, porque isso vem de Deus e pesa sobre os ombros do pai. Ele está em lugar de Deus dentro da família e fala em nome de Deus e age em nome de Deus. O pai exerce perante a família aquelas três funções que Jesus Cristo exerceu: profeta, sacerdote e rei. Ele representa Deus perante a família, representa a família perante Deus, no primeiro caso como profeta, no segundo como sacerdote, e ele rege, ele governa, ele administra a sua família como cabeça da família, ou seja, como rei. E nessa posição lhe é devida obediência dos filhos, respeito. Ele representa Deus perante a família.
Bom, além dos limites da obediência e do critério da obediência, a Bíblia também fala a respeito da razão da obediência. Por que obedecer aos pais e principalmente ao pai? Aqui está dizendo que isto é grato diante de Deus, ou seja, perante Deus. É grato diante do Senhor. Esse ser grato significa ser agradável, ou seja, fazer a vontade de Deus. Prestar obediência aos pais é agradável a Deus e assim justo diante de Deus. A Bíblia inteira nos mostra que Deus exige obediência. E o apóstolo João, que é um dos mais destacados intérpretes do Evangelho, ao lado do apóstolo Paulo, ele nos mostra que a obediência é o nosso ato que revela amor. Por quê? Porque o próprio Jesus Cristo ensinou isso. Jesus Cristo disse que aquele que o ama, o obedece. O amor é revelado pela obediência. Os filhos que obedecem aos pais, eles estão revelando que amam os seus pais. Os atos de desobediência são atos de rebelião, de rebeldia. Isso significa ódio, desprezo. Desobedecer ao pai ou à mãe é desprezar. Na Bíblia, desprezo é ódio. E a obediência é amor. Jesus Cristo contou uma parábola a respeito de 2 filhos. A um filho, o pai mandou ir para o campo trabalhar. O filho disse: "Tá bem, pai, eu vou." Só que não foi. A um outro filho, o pai ordenou que fosse para o campo trabalhar. O filho simplesmente disse: "Não vou." Mas depois ele, arrependido, foi. Então Jesus perguntou: qual desses filhos realmente ama o seu pai? E os ouvintes entenderam e disseram: o segundo. E Jesus Cristo concordou. Nós estamos vivendo numa geração que é rebelde, a mais rebelde de todos os tempos, começando dentro de casa, pela rebeldia dos filhos contra os pais desde cedo. O pai diz: faz isto, não, não faço. A mãe diz: faz isto, não, não faço. E às vezes se nega com desaforos, com impropérios, com xingamentos, aos gritos. E aí? Agora os pais não podem mais corrigir seus filhos, disciplinar seus filhos, muito menos bater nos filhos, porque eles vão parar no conselho tutelar para reclamar dos pais, e o conselho tutelar vai condenar os pais.
Se um pai bate no filho, disciplina o filho de alguma forma, fisicamente falando, então isso às vezes, dependendo do país, é um crime. E o pai ou a mãe vão presos. Como é que nós vamos fazer? Deixar o filho crescer rebelde? Nós vamos falar sobre isso quando falarmos a respeito do que os pais devem fazer com os filhos. Mas nós já estamos adiantando isso aqui porque, falando de filhos, nós temos que mostrar qual é a situação nossa nestes dias. Porque agora envolve um problema legal. A razão para a obediência é que isso agrada a Deus. E isso as crianças precisam aprender. Porque se elas desobedecem aos pais, estão entristecendo a Deus. Então isso as crianças precisam aprender. A exigência do pai ou da mãe não é algo caprichoso, não é um capricho da autoridade paterna ou materna. É um mandado de Deus. Isso agrada a Deus. Os filhos, eles precisam aprender que eles estão crescendo num ambiente que é governado por Deus, pelo amor de Deus, e que as coisas que recebem dentro de casa são dadas por Deus. Isso vai facilitar aos filhos obedecer aos pais. Mas além da obediência, a Bíblia exige honra dos filhos aos pais. Não adianta um filho obedecer mecanicamente a tudo que o pai ou a mãe pedirem se ele não honra os seus pais. Honra ao teu pai e à tua mãe, diz a palavra de Deus. A honra, ela é diferente da obediência num sentido de grau. A honra é a obediência e mais alguma coisa. O simples obedecer, às vezes, não revela honra nenhuma. Essa honra é um respeito pela autoridade paterna, como se honra a Deus. Porque a honra, além da obediência, ela vai prestar aos pais uma consideração devida à autoridade deles e à natureza da função deles dada por Deus. Quem honra aos pais, honra a Deus, porque eles são autoridades dadas por Deus para governar a família. Obediência, consideração, cuidado para com os pais. Tratar os pais, na medida em que eles forem envelhecendo, com cuidado cada vez maior, que eles vão precisar. Nós enfrentamos aqui no Brasil, e talvez também no exterior, eu tenho poucos dados do exterior para falar sobre isso, mas aqui no Brasil,
as autoridades, elas estão enfrentando um problema cada vez maior com os idosos, porque os filhos, eles começam a jogar os seus pais para os asilos, em quantidade cada vez maior. Os filhos não querem arcar com o cuidado dos pais, não querem ter os pais dentro de casa. E quando eles não podem pagar um lugar afastado lá para colocar os velhinhos, eles levam para os asilos públicos. Isso vai aumentando as despesas do governo e as autoridades estão preocupadas com isso porque isso está crescendo. Há um problema muito sério, especialmente quando o filho, que é arrimo de família, se casa, a mulher não quer ter os sogros, né? Os pais do marido dentro de casa, e não quer que o marido gaste com os pais para colocá-los em uma casa de idosos privada, paga, porque é dispendioso. Então, o marido da mulher que não quer que o esposo cuide dos pais, ele vai encostar os seus pais num asilo público. A nossa velhice aqui no Brasil, ela é totalmente desamparada. E isso tem sido motivo de matérias nos jornais, na televisão, frequentemente. Se a palavra de Deus for obedecida com relação à honra, dentro da igreja isso não vai acontecer. Mas, infelizmente, acontece e tem acontecido. Porque o povo de Deus não está obedecendo à palavra de Deus, particularmente com relação a esse assunto. Eu ministrei Santa Ceia durante anos a uma senhora, membro da igreja, que estava num asilo espírita. E nem visitas dos filhos recebia. E ela tinha os filhos. Hoje nós percebemos pais idosos que são movidos de um lugar para o outro, um pouquinho na casa de um pouquinho na casa de outro, mendigando acolhimento, porque ninguém quer assumir essa honra, esse cuidado. Isso é muito triste. E aqui há muitos filhos. Aqui há muitos adultos que ainda têm pais. E é bom pensar sobre isso. Honrai o pai, honrai a mãe.
Honra a teu pai e a tua mãe. E por último, a Bíblia fala a respeito do galardão, da recompensa, da restituição que Deus tem para aqueles que obedecem a esse mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual promessa? A promessa de ser bem-sucedido e de ter longevidade para viver sobre a terra. Essa é uma questão tão séria, tão grave, e que Deus sabia e sabe que muitas pessoas estão dispostas a arcar com essa responsabilidade, que Ele incluiu promessas nesse mandamento. É o primeiro mandamento com promessa, diz o apóstolo Paulo. E a promessa é que, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ou seja, a pessoa que honra o seu pai e a sua mãe, cuidando, suprindo, visitando, dando toda a assistência, a promessa de Deus para ele é que ele vai ser bem-sucedido e vai ter vida longa para viver esse sucesso sobre a terra. Uma das coisas, um dos argumentos que foram usados a favor do reverendo Milton Ribeiro, que está sendo julgado por corrupção e tráfico de influência, ex-ministro da Educação, um dos argumentos usados a favor dele é que ele é um bom filho. Ele dá uma assistência completa à sua mãe, velhinha, visitando a todos toda semana e às vezes até fazendo a comida dela. Isso, é claro, repercute bem, destaca a pessoa, porque isso não é a prática no nosso país e nem na nossa igreja, infelizmente. Que essa palavra de Deus possa trazer para os filhos aqui presentes um momento de reflexão, de meditação e, se for o caso, de arrependimento. E assim que Deus nos abençoe.